Eu quero ler um versículo para vocês que está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1. No Evangelho de João, no capítulo 1, o João está falando sobre... ele está apresentando Jesus para os seus leitores. Ele está falando, olha, eu vou apresentar para vocês Jesus. Esse Jesus que o João apresenta, ele é chamado de o Verbo, a palavra. Aí João vai dizendo no capítulo 1, versículo 1 ali, que todas as coisas foram feitas por Jesus, o universo inteiro foi feito nele, que ele estava com Deus fazendo todas as coisas, e que ele é a luz verdadeira, que ilumina todo homem, ele é a razão da existência de toda a humanidade, ele é o próprio Deus. O Alex estava falando para vocês sobre o que na CBS nós cremos, algumas coisas, e de fato nós cremos que Jesus Cristo é Deus. O Deus revelado, o Deus que se revelou, o Deus que se mostrou na terra. E hoje cedo eu parei meus olhos especialmente no versículo 14 do capítulo 1, que eu quero ler para você, que diz isso, que este que é o verbo, este que é a palavra, ele tornou-se carne e viveu entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Este verbo, esta palavra, ele encarnou. E nós vimos, nós andamos com ele, diz o João. O João é um dos discípulos daqueles que andaram com Jesus durante os 3 anos de vida de Jesus na terra, do seu ministério na terra. Desde o começo, João estava com Jesus. Foi um dos que mais perto de Jesus andou. E o testemunho que ele vai dizer é isso, esse verbo, essa palavra, encarnou. Por que o João usa essa expressão de verbo, palavra? Porque isso era um conceito da filosofia de determinar uma realidade superior que era a causadora de todas as outras realidades. A filosofia tinha esse exercício de tentar encontrar qual era a razão principal da existência, qual era o início de todas as coisas. E fazendo os seus exercícios, a sua elucubração, todos os filósofos chegavam à conclusão no final de que existia alguma realidade superior que era a grande causadora de todas as outras realidades. E a maneira de determinar essa realidade, o nome que eles davam para essa realidade era logos, que quer dizer, e foi traduzido aqui por João, como verbo, que numa tradução mais nova, mais recente, se você tem aí, você leu palavra. O que os filósofos entendiam é que existia uma ideia, um conceito que tinha dado origem a todas as existências e as realidades. E como eles não sabiam determinar muito bem o que era isso, eles chamavam de logos. Uma palavra que dava ação, uma palavra criadora, uma palavra, uma ideia que criava todas as outras coisas. E aí o João, que conhecia razoavelmente bem o seu público e sabia com quem estava falando, ele disse, olha, sabe essa ideia de vocês, este pensamento, esta compreensão, este conceito, esse desenvolvimento filosófico de vocês, que vocês chamam de logos, eu vim dizer para vocês que esse logos encarnou. Ele viveu entre nós, ele foi uma pessoa. Nós vimos a sua manifestação na vida em tudo que ele fazia, e eu posso garantir para vocês que tudo que ele fazia era cheio de graça e cheio de verdade. Interessante João falar sobre essa questão da graça e da verdade. Ele está tratando de termos filosóficos aqui. Não existe algo mais profundo que a filosofia procure, senão a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? E o João vai falar isso. Olha, eu vi, encarnou, eu vi andando, eu vivi com ele, eu conheço essa ideia de vocês, essa filosofia de vocês, esta aspiração de vocês, encarnou, viveu entre nós. E ele veio mesmo, cheio de graça e de verdade, como vocês procuram. Por que eu gosto desse versículo e hoje eu quis ler para vocês hoje cedo e fazer uma reflexão devocional a respeito disso? Porque para mim, esse versículo apresenta Jesus, para nós todos, como a resposta para os grandes anseios que nós carregamos na alma. E enquanto Jesus não nos satisfaz de modo existencial a alma, nós vamos continuar procurando
responder a esses anseios em todas as outras coisas ao nosso redor, em todas as ideias. Jesus é a resposta para alguns dos anseios mais profundos da nossa alma. Primeiro, ele é a resposta para o nosso anseio de comunicação, o nosso anseio de conseguir passar para um outro ser humano e receber do outro ser humano em resposta esta capacidade, esta possibilidade que nos liga e nos torna um só. Essa capacidade que a gente busca, esse anseio que a gente tem, carrega no coração, de conseguir falar com outro ser humano e, de fato, tocar e ser tocado na alma. Essa necessidade que nós temos de nos comunicar e criar pontes, porque isso é uma das coisas mais extraordinárias da humanidade, é o desenvolvimento da linguagem e das linguagens. É o desenvolvimento que nós temos em toda a história da humanidade, de todas as regras e possibilidades de comunicação. A gente desenvolveu a escrita, a gente desenvolveu o pensamento lógico, a gente conseguiu concatenar ideias, a gente criou teses, a gente desenvolveu habilidades extremas de comunicação. A gente desenvolveu idiomas. Tudo porque nós estamos tentando nos comunicar, porque a vida não faz sentido até o dia em que nós conseguimos nos comunicar de modo mais límpido possível com outro ser humano. Nós precisamos disso. Nós precisamos encontrar na Terra um nível de cumplicidade tão grande entre duas pessoas que nos faça, apesar e a partir de toda a capacidade de linguagem que temos, que nos faça sentir vistos e nos faça ver. A gente quer isso. A gente quer enxergar, a gente quer compreender. Todo exercício humano de pesquisa, de avaliação, de observação da vida, de observação do outro ser humano, nada mais é do que uma necessidade nossa de conseguir entender o que passa na cabeça de outra criatura. O que você pensa? Por que você age assim? E aí nós nos tornamos observadores de tudo. Observadores de tudo no planeta. Observadores do outro ser humano. É desse poder de observação que surgem todas as ciências humanas, todas elas. Nós nos tornamos biólogos, nós nos tornamos cientistas, o meu filho adora isso, inclusive. Nós nos tornamos observadores do outro ser humano. Alguns vão virar só fofoqueiros, mas outros se tornam terapeutas, apacentadores. Teses são desenvolvidas sobre a cabeça e como é que funciona, porque no fundo, por trás de toda essa nossa capacidade e potencialidade de desenvolver a observação, o que está por trás é um desejo muito grande de poder entender o que está na cabeça do outro ser humano. Poder entender como é que é o funcionamento de tudo ao nosso redor. Por que isso funciona desse jeito? Por que aquilo funciona daquele outro jeito? Porque nós estamos querendo o tempo inteiro satisfazer uma necessidade nossa, que é nos comunicar com o outro. Então eu preciso entender o que acontece com a sua cabeça, eu preciso entender quem é você. No fundo, até fazendo isso, eu estou querendo descobrir como é que eu funciono e como é que eu me vejo. Mas não somente observar o outro e entender o outro é o nosso anseio, como também ser entendido. Quero que você me entenda. Eu quero que você me veja. Queria que você me enxergasse. Que você pudesse me olhar e ver quem eu sou. Como eu queria isso. Por isso eu falo. Estou falando. Você está me ouvindo? Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui. Por que você ainda não entendeu? Por isso eu canto. Por isso eu me expresso de modo artístico. Por isso eu danço. Você não está vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu canto, eu pego um instrumento, eu uso a minha voz. Eu estou te conquistando a fim de que você me veja. Por isso eu enceno, eu vou para o palco. Eu coloco uma personagem, mas que no fundo eu estou querendo mesmo sair daquele palco e estou doidinho para que você, meu entrevistador, me pergunte aquela pergunta clássica que todo mundo quando ouve fala, essa aí eu já ouvi. Até que ponto você se mistura com a personagem da sua peça? Eu quero isso, eu quero que você tente perceber que enquanto eu estou encenando, tem coisa minha ali. É um pouco de mim que eu estou mostrando, porque eu carrego um anseio no meu coração, não somente de observar tudo que me acontece ao redor, sobretudo eu carrego no meu coração o anseio de que você me observe. De tal maneira que se
os elementos mais sutis da minha exposição não forem suficientes, eu fico pelado na revista. Eu vou para uma casa cheia de câmera me olhando. Eu alimento o seu fetiche de observação em me expor ao máximo. Tolos somos todos nós achando que a exposição verdadeira é a exposição exterior. Por isso que a gente mostra tudo, mostra o corpo, sai falando muito, achando que se a gente mostrar muito, a gente vai ser observado e vai ser entendido, mas no fundo, as coisas mais importantes que nós precisamos mostrar não são mostradas com esse exercício exterior. A gente ainda continua querendo se mostrar, porque a gente quer ser visto, porque a gente não quer habitar sozinho. E por que esse texto é tão importante? Ele começa de maneira tão importante, porque ele começa dizendo o seguinte: a palavra se mostrou, a palavra encarnou. Em Jesus, a gente encontra um exercício espiritual de descobrimento daquilo que nosso anseio tanto carrega. Ele quis se mostrar verdadeiro e inteiro. Deus não está se escondendo, Ele está se mostrando. E ao mesmo tempo, na proporção em que nós vamos encontrando Deus na nossa existência, nós vamos encontrando também uma linguagem que nos comunica, que cria comunicação entre nós todos. É como se o João estivesse dizendo para a gente assim: esse anseio de comunicação que vocês carregam, Jesus mostrou, Ele veio, Ele é a palavra que encarna. Ele é 100% daquilo que nós tanto ansiamos, porque nós, no nosso exercício de observar e de nos mostrar, nós sempre estamos mostrando pouco e sempre estamos entendendo pouco. Estamos com a nossa comunicação nebulosa, nós sempre estamos assim. E Jesus é aquele que comunica plenamente quem Deus é. E aqueles que a Ele submetem sua vida e que a Ele se entregam, começam a caminhar numa rota de possibilidade real de observação de tudo que existe e de exposição daquilo que é verdadeiro e aquilo que é importante. Jesus fez isso. Imagine se você e eu tivéssemos a capacidade de nos mostrar o tempo inteiro de fato como somos. Imagine se a gente tivesse a coragem, a possibilidade de falar exatamente o que queremos falar. Imagina se eu e você tivéssemos a capacidade de fazer exatamente aquilo que falamos. Imagina como seria o mundo. Olha para a sua vida, olha para a minha vida, olha para os seus relacionamentos, olha para o seu casamento, olha para a sua família, olha para o seu filho e responda no seu coração o seguinte: se você fosse capaz de abrir sua boca e falar de uma vez só exatamente tudo o que você sente e que você gostaria de falar. Imagine se você tivesse a capacidade de fazer na sua vida exatamente tudo aquilo que você diz que é certo e que você gostaria que fosse feito. O que o João está apresentando existe um que é assim. Jesus é o verbo, é a palavra que encarna. Jesus é e faz tudo aquilo que Ele fala. Jesus mostra exatamente tudo aquilo que Ele é. Quem observa Jesus, observa exatamente como Deus é, sem tirar nem pôr. E tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele ensinou, Ele viveu, Ele encarnou. Ele é, como ser na existência, a resposta de todo anseio que a gente carrega. Ele é a proposta que nós podemos oferecer para o mundo e para nós mesmos como o ser perfeito, que é tudo aquilo que fala, que expressa tudo aquilo que é. E Ele nos mostrou um caminho para que isso acontecesse. Imagina se você pudesse falar para alguém uma coisa só e não precisasse telefonar no outro dia para dizer: olha, sabe aquilo que eu falei? Não era bem aquilo que eu queria ter dito. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu falei, mas eu queria te explicar melhor. Nós não somos assim. Imagina se você pudesse ouvir alguma coisa e não precisasse ligar de novo para perguntar:
peraí, o que você falou é isso mesmo que eu tinha que entender? Porque não ficou claro. Mas nós não falamos o mesmo idioma, alguns um pouco melhor, outros um pouco pior, mas não falamos o mesmo idioma. Não temos a mesma cultura, não vivemos na mesma cidade, não estamos no mesmo país, não viemos todos de umas famílias razoavelmente parecidas. Imagina se todos nós pudéssemos fazer isso na nossa vida, de poder falar e ser entendido completamente no que fala. De não haver ruídos entre nós. Existe um fenômeno que a Bíblia apresenta, que é muito interessante sobre a ação do Espírito Santo entre os homens. Lá no Gênesis se conta a história da Torre de Babel, que é a história em que os homens viviam numa realidade muito primitiva, sem de separação nenhuma separação étnica, por exemplo, nenhuma separação geográfica, nenhuma, eles viviam todos num lugar só. O início da humanidade, seja lá quanto tempo tem isso. E existe uma história que conta que naquele tempo os homens olharam um para o outro e eles falavam a mesma língua, eles tinham a mesma capacidade de comunicação e eles intentaram construir uma torre tão alta que fosse tocar os céus. Um grande símbolo, esta história é uma metáfora da religião. É a construção de uma possibilidade da gente chegar ao céu por conta própria. Já que Deus não está vindo aqui, nós vamos até Ele, do nosso jeito, construindo uma torre. E naquela hora Deus olhou para aquela cena e disse para si mesmo o seguinte: os homens estão todos com uma mesma capacidade, um mesmo entendimento para construir o mal. Vamos espalhar esse negócio? Vamos diminuir a sua capacidade de comunicação a fim de que eles não se unam para construir uma torre e fazer o mal para si mesmos. Aí então Deus confunde a língua dos homens e dali a Bíblia vai tentar explicar como é que surgem as diferentes linguagens, que a linguagem é a produtora da cultura e dos povos e de tudo mais. Os povos se espalham pela face da terra porque juntos, numa só linguagem, eles tinham uma capacidade sobre-humana de fazer inclusive o mal contra si mesmo. E Deus falou: vocês ainda não estão preparados para receberem esta capacidade de comunicação tão plena que vai fazer vocês viverem o mal contra si mesmos. É interessante que isso já é um indício de que na história da humanidade, geralmente, os maus conseguem se comunicar melhor do que os bons. Quando você tem uma coisa errada para fazer, você vai conseguir comunicar melhor essa coisa errada. É interessante isso. Está dentro de nós. A nossa capacidade para criar conchavos é maior do que a nossa capacidade para criar projetos virtuosos. É interessante isso daí. Desde o Gênesis, só existe já. Esse pessoal precisa ser confundido, porque senão o mal neles vai se perpetuar e ninguém mais segura. Durante toda a história da humanidade, a gente vê isso acontecendo, e aí acontece Atos capítulo 2, que na história da igreja é a vinda do Espírito Santo de modo visível sobre o povo, e o que acontece naquele dia é que os homens começam a entender o idioma que eles não entendiam antes. Eles estão todos em Jerusalém, gente vinda de todas as regiões, todo mundo aqui em Sorocaba, vejo gente de Itapetininga, de Itu, de Capela do Alto, de Salto de Pirapora. Aí todo mundo chega, cada um com o seu idioma, com o seu sotaque, e aí a gente começa a se entender. De um jeito milagroso. Aqueles dias eram idiomas mesmo, inglês, espanhol, português, todo mundo chegou junto num lugar, e você começa a falar na sua língua, na sua língua de nascimento, na sua língua de cidade, e eu que não sei a sua língua começo a entender o que você está falando. E ali o que acontece com a vinda do Espírito Santo sobre os homens é uma reversão daquele processo de confusão das línguas lá do Gênesis. O Espírito Santo vem sobre os homens e ele fala: agora eu estou habitando vocês, então eu vou devolver a vocês a capacidade de vocês se comunicarem de maneira mais limpa. Vocês vão se entender de novo. Porque ao se entenderem, vocês vão viver projetos verdadeiros. Porque Jesus Cristo veio à Terra expressando quem é, se mostrando como é, e Ele veio assim para que vocês também tenham de volta essa capacidade. Para que o relacionamento de vocês seja limpo. Para que vocês tenham a capacidade de se comunicar.
para que vocês possam um falar e o outro entender, para que vocês possam ficar em silêncio e entender o outro. E isso só é possível porque o meu Espírito vem sobre vocês de novo. Isso só vai ser possível para seres humanos que se rendem a Jesus. Isso só vai ser possível para pessoas que se rendem ao amor, para pessoas que recebem de Deus aquilo que Deus é, e que olham para Jesus como Ele é, e que se entregam para Jesus como Deus, e que dizem para Jesus: eu quero que o Senhor crie em mim e haja e coloque no meu espírito a mesma capacidade que o Senhor tem de se comunicar e ser entendido. Eu quero passar a observar as coisas como o Senhor quer que eu as observe. Eu quero ter o meu olhar de observação reorganizado, reconstruído, para que eu entenda o ser humano como o Senhor quer que eu entenda. Eu quero ter a capacidade de poder me mostrar para os outros seres humanos como eu sou, o mais próximo do que eu sou, para que eu encontre no meu relacionamento, na minha vida, um ambiente de misericórdia, de vida. É por isso que esse versículo que eu li para vocês diz que Jesus, que é o Verbo que encarnou, veio cheio de graça e de verdade. O que é necessário para que a gente viva melhores relacionamentos na vida e que a gente consiga se comunicar? O que é necessário para que a gente consiga observar o outro e entender de fato o outro, mesmo quando ele tem dificuldades de se expressar? O que é necessário para que eu possa expressar quem eu sou, sem tanta fantasia, sem tanto adereço? O que é necessário para eu ser quem eu sou, e sendo quem eu sou, ser visto pelo outro, e ser minimamente compreendido, para que eu encontre um ambiente na vida que seja de segurança? Porque é tudo isso que eu quero. O que é necessário para que eu seja eu, para que eu consiga mostrar quem eu sou, e para que você consiga entender quem eu sou? O que é necessário para que eu veja quem você é, consiga entender quem você é e viva com você do jeito que você é? O que é necessário? A graça e a verdade. Jesus veio cheio de graça e de verdade. São dois lados de uma mesma moeda. É a ação do Espírito Santo entre os homens. É o que fez Deus se mostrar em Jesus como é, e é o que faz Jesus nos convidar para nós nele vivermos o maior anseio que nós carregamos no coração, de sermos vistos, de podermos falar e expressar o que somos e de sermos aceitos depois disso. Isso só é possível com graça e com verdade. Com graça e com verdade. Nenhum ser humano consegue mostrar quem é de verdade. Nenhum ser humano consegue trabalhar aquilo que é de verdade se ele não viver num ambiente de graça. A verdade só se manifesta diante da graça. Por que nós nos escondemos e por que nós temos tanta dificuldade de comunicar quem somos e por que nós temos tanta dificuldade de expressar quem somos e por que nós buscamos tantas formas de expressão que são formas fantasiosas? Por que é que nós fazemos isso? É porque no fundo nós tememos, lá no fundo do nosso coração, de que se nos expusermos não seremos olhados com graça. Isso é o nosso anseio, o nosso medo. Eu preciso me mostrar, mas como é que eu vou me mostrar se eu não sei qual vai ser o resultado da minha exposição? Se eu não sei como é que você vai me olhar depois de ver quem eu sou? Como é que eu vou fazer isso? A verdade só se manifesta na graça. O que é a graça? A graça é a graça de Deus que pode se manifestar nos relacionamentos humanos. É aquela capacidade que vem de Deus, que Deus exerceu sobre nós e que nós podemos exercer, de criar um ambiente de cuidado e proteção, para que as pessoas se exponham como são, sem serem destruídas, sem serem aniquiladas, sem serem rejeitadas. A graça não é um ambiente onde você se mostra como é para continuar sendo quem é. Isso não é graça. Isso é cumplicidade mórbida. É o que nos leva para a morte. Isso se faz entre comparsas. Não confunda. Graça não é você poder ter um monte de amigos para onde você vai, num bar, fala um monte de bobeira
conta todos os seus pecados, aí vocês dão risada, comem amendoim junto, e todo mundo é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo, todo mundo é assim mesmo. Não, isso chama-se comparsa. Isso não é amigo. Graça não é um ambiente onde você encontra os seus iguais para viver pecados na calada da noite, onde ninguém mais vê e lá você pode tirar o seu personagem e viver a sua vida do jeito que você quer viver. Por isso que a graça não é uma bandeira que você faz em paradas, em lugares para posicionar-se e dizer eu sou mesmo assim, eu quero que todo mundo me aceite como eu sou. Isso não é graça. Graça é um ambiente de proteção para que uma pessoa se mostre, se descubra e seja transformada. A graça é um ambiente da não rejeição. É um ambiente do acolhimento. Por isso que a gente precisa de graça nos nossos relacionamentos. É por isso que eu preciso dizer para quem vive comigo o seguinte: fica tranquilo. Você pode mostrar quem você é. Eu não vou te rejeitar. Eu não vou te destruir. Mostre-se. Mostre-se. Eu acho que todos os pais precisam entender essa mensagem e analisar a maneira como se relacionam com seus filhos. Os nossos filhos precisam acreditar que eles não vão ser destruídos se eles se mostrarem quem são. Volto a dizer, o seu filho não precisa acreditar que você é tão amiguinho dele que o que ele faz não tem problema. Isso não é graça. Os seus filhos e os meus filhos precisam saber que quando ele se expõe, sim, tem problema, mas eu te amo mesmo assim. Isso é graça. A graça não é uma palavra para o seu cônjuge que diz, não, tudo bem, eu aceito você como você é, pode ficar sendo assim. Isso não é graça. Isso é indignidade. A graça é, pode se mostrar. Isso que você faz me machuca, mas eu te amo mesmo assim. O que você faz não está certo, mas eu não vou te rejeitar por causa disso. Eu quero te oferecer graça, para que você tenha a capacidade de se ver, de se mostrar, de se encontrar e de ser transformado. Porque eu queria dizer uma coisa muito clara para você essa noite. Essa noite não, essa manhã. Queria dizer uma coisa muito clara para você. Você não precisa de um ambiente de acomodação na sua vida. Você não precisa começar um processo espiritual na sua vida que acomode as suas tranqueiras e os seus baús cheios de pecados, de traumas e de tristezas. Você não precisa de um lugar para ser aceito, para continuar sendo quem é. Você não precisa de adaptação no seu processo terapêutico. Queria dizer isso com toda a minha alma, com a minha por mais profunda fé. Não, você não precisa de um processo terapêutico que apenas diga para você, tudo bem, não tem problema ser assim como você é, pode continuar sendo, não. O Evangelho de Jesus é a mensagem de que você pode ser transformado, você pode ser modificado. Deus pode fazer um milagre na sua alma, em nome de Jesus. A graça é um ambiente onde a gente não rejeita, onde a gente não manda embora, onde a gente continua amando, na esperança de que essa graça produza transformação. Venha para o ambiente da graça. Você pode ser, sim, curado, transformado, restaurado. Venha para o ambiente da graça. Acontece que ninguém se manifesta sem a graça. Por isso a graça é importante, para que haja manifestação, para que haja uma comunicação e uma exposição melhor, a fim de que a gente tenha a possibilidade de mudança e renovação. Não pense aqui enquanto você me ouve dizendo assim, eu preciso muito de um ambiente de graça. E você pensa o seguinte, porque eu quero ser quem eu sou e não quero que ninguém fique se metendo na minha vida. Não, graça não é isso, meu filho.
Eu preciso do ambiente da graça porque eu quero me expor para trazer para a luz, porque Ele é a luz que ilumina todo homem, como diz João, a fim de que eu seja mudado e transformado para aquilo que Ele quer que eu seja. Eu não quero um comparsa, eu quero uma luz na minha cara. Eu não quero um quarto escuro para me esconder e ficar de cochicho com quem me entende. Olha o que eu faço, olha o que eu faço. Não, eu quero um quarto iluminado em que eu possa me expor e ter certeza de que quem está comigo no quarto não me jogou fora, mas está me iluminando. É por isso que eu preciso de Jesus. Ele é a luz que ilumina todo homem. Graça é ambiente de exposição e iluminação. Graça não é um ambiente de acobertamento. Deus não veio cobrir ninguém, Ele veio expor. Deus é um quarto tão iluminado, tão iluminado, tão iluminado, que eu não consigo esconder nada. E Ele está lá. E Ele diz, eu sempre soube, eu estou vendo. E nesse quarto de iluminação plena, eu descubro que Deus sempre soube e sempre esteve, e não me destruiu, e não me expulsou, e não me abandonou, e não me rejeitou. Isso é graça. A graça não é um quarto escuro para que você continue vivendo o que você é. A graça é um quarto iluminado para que você se exponha. Eu só encontro isso plenamente em Deus. Mas Ele disse e me ensinou que o seu projeto de espiritualidade é um projeto de encarnação tão grande que me faça expor e ser exposto e me faça enxergar o outro da maneira mais limpa que eu puder enxergar. Então eu preciso criar ambientes de graça para as pessoas com quem eu convivo. Eu preciso chamar as pessoas na graça e dizer, pode vir, pode se mostrar. Eu não vou te abandonar, eu não vou te rejeitar. Mostre. Só que quando você estiver nesse ambiente de graça comigo, saiba que você vai ser chamado para a graça, pela graça, para viver a verdade. A graça é um ambiente onde a verdade se manifesta. Como eu preciso me mostrar verdadeiro e como eu preciso encontrar uma verdade para mim. Porque nós, seres humanos, carregamos a verdade como um dilema e um paradoxo de necessidades. Eu preciso mostrar uma verdade que eu habito, mas eu preciso encontrar uma verdade que eu não sou ainda. Olha para mim e me veja como eu sou, mas isso que eu sou não é o que eu tenho que ser ainda, eu tenho que encontrar outra verdade. Eu quero a verdade do que eu posso ser realmente, a verdade de que ser humano eu posso ser, a verdade da libertação que eu posso viver. Verdade e libertação na linguagem de Jesus é uma coisa só. Vocês conhecerão a verdade e vocês serão libertos. Quem conhece a verdade é liberto, porque a verdade liberta. A verdade liberta a gente dos personagens que a gente vive. A verdade liberta a gente das mentiras que a gente cria. A verdade liberta a gente da fantasia que a gente idealiza. Verdade para a vida. Eu quero ser verdadeiro, sabendo que sendo verdadeiro você não vai me repelir, por isso eu quero viver a verdade no ambiente da graça, mas eu quero encontrar a verdade para mim mesmo. Eu não quero mais fantasias de um mundo que eu idealizo, que eu acho que vai me fazer feliz. Isso não é verdade. Isso não se sustenta. Eu quero a verdade para mim, eu quero a verdade em mim, eu quero a verdade. Existe sim a verdade. E a verdade não é cada um com a sua verdade. Isso é bobagem. Não existe cada um com a sua verdade. Se a sua verdade é essa, seja feliz. Você nunca vai ser feliz com a sua verdade, porque a sua verdade, ela está maculada pelo mal, pelo pecado, pelo caos, por todo um monte de mentiras que você cria. Se você tentar mostrar a sua verdade, achando que você é muito verdadeiro, tem gente que vive falando assim, eu falo tudo o que eu penso. Você é um idiota. Você não é verdadeiro. Você não sabe nem o que você pensa. Nós não sabemos nada direito, nós não sabemos nada da vida, nós não sabemos nada de nós mesmos. Nós precisamos buscar a verdade. A verdade existe, a verdade é o Evangelho de Jesus. A verdade é o amor de Jesus, a verdade é a vida de Jesus, a verdade é o jeito de Jesus viver, não é a sua verdade. A graça traz a verdade à tona. E aí a verdade se manifesta. A minha e a verdade que eu quero para mim. Eu posso ser verdadeiro.
E aí acontece nesse texto uma dinâmica muito interessante que a gente experimenta na vida, nas formas mais diversas de relacionamento. A graça, um ambiente de graça, é propício para que uma pessoa mostre sua verdade. Quanto maior graça ao seu redor, maior a sua possibilidade de se mostrar verdadeiro. A graça gera a verdade, mas isso é igualmente verdadeiro, é igualmente semelhante ao outro caminho. A verdade gera a graça. A verdade faz você descobrir a graça na vida. A verdade manifesta a graça ao seu redor. É interessante isso. É como se a gente pudesse falar, a graça vende mais porque é fresquinha ou é fresquinho porque vende mais? Não tinha essa propaganda? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você descobre a graça porque você é verdadeiro ou você é verdadeiro porque você descobriu a graça? Na vida esse negócio vai se confundir. Tem horas na vida em que você vai à graça, você mostra a sua verdade porque você encontra pessoas muito graciosas ao seu redor e elas te estimulam a você ser quem é. Tem horas que a casa cai, sua história se arrebenta, todas as mentiras que você estava construindo vêm por água abaixo. Seus personagens são descobertos, você é flagrado. E aí quem está do lado olha e fala, meu Deus, pegaram o cara, olha o que aconteceu com a vida dela, a casa caiu, perdeu o Playboy. A gente olha para aquilo e olha com um olhar de pena, de medo, de espanto. Eu queria dizer para você que não existe experiência tão extraordinária na vida quanto você que está escondendo um monte de mentiras ser flagrado. Porque vão acontecer dois movimentos ao seu redor. Primeiro movimento, as pessoas que falsamente andavam com você e te aplaudiam e aplaudiam a sua personagem, vão virar as costas para você. Que bom isso. Por que isso é ruim? Por que a gente lamenta tanto que quando a casa cai, os amigos vão embora? Aí você fala, só ficavam comigo quando eu tinha cerveja na casa e carne na churrasqueira. Agora eu estou sozinho. Que bom. Olha quanta ilusão estava ao seu redor. Quanta gente que estava ali só por causa da sua alegria efêmera, boba. Quanta gente se escondendo atrás daquele churrasco de alegria que não tem sentido nenhum. É na dor que a gente conhece os amigos. Olha que estava falando isso pra gente agora há pouco. Que bom que todo mundo foi embora. Graças a Deus. Tomara que você fique mais sozinho ainda. Isso acontece quando você expõe a verdade de si mesmo. Se você viver uma experiência que arrebente o seu mundo de ilusões, um pecado, uma queda, uma falência, uma perda significativa, quando isso acontecer na sua vida e vier a verdade de quem você é à tona, um monte de gente vai se afastar. Um monte de portas vai se fechar. Quando eu entrava naqueles lugares, as pessoas me respeitavam. Agora, ele nem olha para mim, ele muda de direção para não correr o risco de eu bater na mesa dele, na porta dele e pedir ajuda. As pessoas vão embora. O mundo cai mesmo. Tudo fica nebuloso na sua frente, você não enxerga nada. A verdade veio à tona. Isso acontece quando a verdade vem à tona. Há um movimento de dispersão, as pessoas vão embora. Mas também você encontra pessoas que te acolhem só pelo que você é, não pelo que você produzia, não pelo que você mostrava, não pelo que você aparentava. E essas pessoas acolhem você. E você descobre um novo mundo que acolhe a sua vulnerabilidade. E para algumas pessoas isso é terrível, porque nós passamos a vida inteira querendo mostrar a nossa força. Ninguém quer mostrar a sua vulnerabilidade. Mas é mentira. Até o dia em que a verdade vem à tona. E a verdade produz graça. E aí você descobre pessoas que estão de fato
atentas para o que você precisa, para quem você é, do jeito que você é, do jeito que você está, a fim de que você se levante e recomece sua vida. Quando existe a verdade, a graça pode se manifestar. Quando a verdade vem à tona, talvez você encontre graça na sua vida. Quando eu chegar diante de Deus e me expuser dizendo para Ele, eu sei quem eu sou, eu assumo quem eu sou, então eu encontrarei graça. Porque verdade e graça andam juntas. Se existe um movimento em que o ambiente da graça gera a verdade, existe um movimento em que a verdade gera e faz nascer e faz surgir as possibilidades de graça. Esta experiência de graça e de verdade é a única experiência capaz de fazer a gente se comunicar um pouco melhor na vida. Um pouco melhor na vida. Deixa eu conversar com você, eu queria dizer uma coisa sobre a sua vida. Vou chamar você, meu filho. Eu acho que você não está andando nesses caminhos aqui. Eu acho que você deveria pensar melhor isso. E eu não estou falando isso para você, meu filho, porque se você não fizer o que eu quero, você vai ser rejeitado. Estou falando isso para você porque isso é a minha maneira de demonstrar graça para você e verdade. Eu acredito no todo o meu coração que você não tem o direito de conversar com ninguém. Você não tem direito de criticar ninguém. Você não tem direito de falar sobre a vida de ninguém. Se você não estiver disposto a acolher a sua necessidade de mudança. Eu não posso fazer nada por você se eu não te amar e não te tratar com graça antes. Ainda que seja verdade, eu preciso me calar. Pensou se a gente fizesse isso nos nossos relacionamentos? Sabe o que me dá direito de olhar para você e dizer, eu acho que você podia mudar nisso e nisso? É porque eu estou disposto a te dar graça e andar com você para que isso aconteça. Eu quero te oferecer graça e verdade. Os nossos relacionamentos terão uma outra linguagem. A gente se comunicará pela força do Espírito Santo. Vamos prestar atenção na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que mais próximas de nós estão e mais amamos. Quais são as informações que nós transmitimos para essas pessoas? Elas sabem que nós estamos falando para elas alguma coisa que nós estamos enxergando sobre a vida delas, mas porque nós estamos dispostos a viver junto com elas, a andar junto com elas naquilo? Não, elas não se sentem amadas, se sentem só criticadas. Então, nós nunca vamos conseguir nos comunicar com ninguém. Nós nunca vamos conseguir tocar outra alma. Nós nunca vamos conseguir ver o outro. O outro nunca vai conseguir se expor. Nós nunca vamos conseguir nos expor ao outro. Você está vivendo uma mentira na sua vida? Tem alguma coisa lá na sua consciência dizendo, isso aí, você sabe que não vai dar certo. Você não é isso. Sua vida não é assim. Você criou uma fantasia ao seu redor? Só existe uma mensagem para mim e para você nessa manhã, se esse é o seu caso. Deixa a verdade vir à tona. A sua vida vai mudar drasticamente. Você vai sair do seu lugar de conforto. Vai doer. Você vai perder coisas e perder pessoas. Mas você vai ser verdadeiro e vai receber graça. E vai ser livre. E vai poder se expor como você sempre quis. Vai poder se mostrar como você sempre quis. A sua casa caiu. Está caindo. Pegaram você. Perde tudo, filho.
Deixa tudo embora. Perde o que tiver que perder. Foi uma bênção na sua história. Uma bênção na sua vida. Você veio aqui hoje de manhã querendo receber uma palavra de profecia que diria: você vai ser restituído de tudo. Não, eu quero que você perca tudo mesmo. Amém? Não fala amém, rapaz. Olha que perigoso que eu estou falando aqui. Isso pega, se você fala amém, pega. Não é, Bob? Para pegar, né? Amém. A chance da sua vida de que a verdade se manifeste para que você descubra a verdadeira graça. Se as pessoas olham para você e amam uma personagem que você é, elas não te amam. Elas não te amam. Se tem uma coisa que minimamente eu tenho aprendido na minha vida, é a diferença entre ser admirado por pessoas e ser amado por pessoas. Minimamente eu sei. Só um pouquinho, mas me faz um bem tão grande. Porque quando eu sou admirado, é a minha imagem que é admirada. Você não me conhece. Quem conhece e não me rejeita, esse me ama. Isso é graça. Porque no fundo, como dizia o profeta Caetano, de perto ninguém é normal. Como diz o Milor Fernandes, como são admiráveis as pessoas que não conhecemos muito bem. O que você quer ser na vida? Admirado ou conhecido? Eu sei o que você quer. Você quer ser conhecido. Jesus Cristo é a palavra que se tornou conhecida, que encarnou e nos mostrou o caminho daquilo que nós mais ansiamos. Porque o que nós queremos é que a nossa palavra encarne em nós. E Ele falou, isso só é possível com graça, com verdade, com verdade, com graça, com graça, com verdade, com verdade, com graça. Busque isso na sua vida e nos seus relacionamentos. E você vai conseguir chegar perto do que Jesus viveu. A palavra que se faz carne. Já pensou? Quem é você? Está aqui, sou eu. Olha para mim. Já pensou você poder responder a essa pergunta? Quem é você? Eu sou presidente disso, vice-presidente daquilo, chefe daquela coisa, ministro disso. Eu sou ministro da arrumação das cadeiras da minha igreja. Meu filho, não, eu quis saber seu nome. Quem é você? Sou eu aqui. Vem perto de mim que você vai ver das coisas que eu gosto. Se você chegar bem perto, você não vai gostar do que você vai ver, mas pelo menos é o que eu sou. Está aqui. Já pensou? Graça e verdade. Graça e verdade. Graça e verdade. Só o Espírito Santo pode produzir isso, e por isso eu vou orar. Porque eu sei que alguns de nós, ouvindo essa mensagem agora, depois quando estiver ouvindo gravada, olha para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o relacionamento com os filhos, com os pais. Tem gente de nós aqui que gostaria de dizer, puxa, tudo que eu queria era que o meu pai tivesse pegado mais leve. Não tivesse sido tão... que ele me aceitasse um pouco mais como eu sou. Eu nunca pude viver assim. Alguns vão olhar e vão falar, eu estou pegando de pesado com meu filho, eu não devia fazer desse jeito. Tantos de nós vão dizer, eu estou sendo oprimido no meu relacionamento conjugal. Você já pensou, se depois dessa mensagem aqui, você tiver coragem de chamar seu marido, sua mulher, e dizer o seguinte, olha, a gente precisa encontrar a verdade. Mas eu queria fazer isso com graça. Eu queria dizer que eu te amo, eu continuo te amando, mas eu preciso te falar umas coisas que se eu não te disser, não vai rolar. Há tempos atrás, há dias atrás, conversando com a Juliana, a gente teve um insight, uma metáfora, que dizia o seguinte, na vida a gente não pode ter baús, a gente tem que ter mesa. Tem que ter mesa. Eu não sei como é a sua casa, você já chegou naquela idade que você está guardando tudo? A alma não pode ser assim. A gente descobre um monte de coisa que tem que não precisa ter quando faz mudança, não é assim?
sua alma não pode ter baú e gaveta. A sua alma tem que ter mesa. Mesa é onde a gente coloca aquelas contas que você ou paga ou rasga fora e joga. Gaveta e baú fica a carta que o seu pai mandou há 20 anos atrás, que você nunca entendeu o que ele quis dizer naquele negócio, e você fica lendo anualmente no Dia dos Pais. O que ele quis dizer com isso? Não quis dizer nada, meu filho. Ele nem sabe mais, não está nem mais aqui para dizer alguma coisa. Rasga esse negócio. Baú, gaveta, a gente guarda um monte de coisa que não traz à tona, não traz a verdade. Por isso não encontra graça. Por isso não vive exposto. Por isso não se comunica. Por isso vive com uma pessoa durante anos e não sabe a mesma língua. Não tem o mesmo afeto. Não tem o mesmo olhar. Não se relaciona. Não se conecta. Vive rodeado de gente, mas se sente sozinho. Para resolver isso, graça e verdade. A encarnação da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente se aventure nesse caminho de mostrar graça e de expor a própria verdade. Vamos orar?